Olá, meu querido, tudo bom? Que bom Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos iniciando nesta segunda-feira com mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que são um programa de estudos da Palavra de Deus. Procuramos aqui trazer conhecimento da Palavra de Deus para a sua vida e queremos estudar a Palavra de Deus. E estamos numa sequência de estudos onde vamos estudar aqui a carta de Pedro, a Epístola Universal de Pedro, o que Pedro escreveu para a igreja. Já temos alguns programas anteriores, se você quer ver, você vai aqui no nosso canal no YouTube, pedir para o Daniel colocar aqui o canal no YouTube, vai lá e assiste os programas anteriores. Hoje nós vamos iniciar em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 18. Para fazer este programa comigo, eu tenho o privilégio de, mais uma vez, ter ele, que de vez em quando está aqui comigo, o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Pastor Zé Carlos e amigos, que Deus abençoe a todos também. Pastor César, meu irmão, que está aqui conosco, um homem que mergulha na palavra de Deus, realmente, a gente percebe isso. E eu estou com o maior prazer, hoje eu estou assim, vendo que Pedro é uma escola. Pedro, que foi uma pessoa que sofreu muito, desviou, mas se reencontrou com a missão dele e escreveu essa carta, pastor Zé Carlos, que a gente está se aprofundando nela. Amém. E junto com ele, nós temos hoje, mais uma vez, ele que já é figurinha aqui carimbado aqui conosco também, pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor César. Pastor Zé Carlos, que Deus abençoe o senhor, é um prazer, para mim é um privilégio, né? Uma honra estarmos juntos, juntamente com esse nosso amado irmão, pastor Carlos Leite, aprendendo da palavra, né? Ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem. E eu tenho plena convicção de que não será diferente como nos programas demais que nós já fizemos, né? Então abra o seu coração, convide a sua família, pare esse momento, porque é muito importante nós dedicarmos um tempo para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem para nós, amém? E que o Senhor esteja te abençoando com toda a graça e toda a unção da parte do Pai. Amém, graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, para nós estudarmos a Bíblia, vamos estar juntos, que pega a Bíblia. Se você quiser, pegue caneta, papel, vamos estar estudando a essência, o que Pedro quis tratar com a igreja. Afinal, as epístolas são escritas para a igreja. O que Pedro quis tratar para a igreja? Estamos estudando, como eu sempre falo, a constituição do céu, sabendo o que o céu nos espera, ou o que o céu quer de nós. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, você pega a Bíblia, caneta, papel, e eu volto já. Vamos ao intervalo e eu volto já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Para estudarmos a Palavra de Deus. Afinal, o programa Palavra Rema é isso. Nós estamos aqui para estudarmos a essência da Palavra de Deus. Lembrando que a carta de Pedro escreveu para a igreja de Cristo, sendo judia ou sendo não judia, quer dizer, então Pedro estava escrevendo para todos e escreveu a carta para a igreja. E ele vinha tratando, e nós lemos aí, ele vinha tratando sobre o caráter da igreja, vinha tratando sobre governantes, sobre como a igreja deve agir, ou a igreja gentia e a igreja judia, né? Como a igreja deve agir. E ele começa agora, em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 18, sobre cristão, servo. Qual é a função, né? Então vamos ler aqui, pastor César, o senhor podia ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. A palavra nos diz exatamente assim, pastor Zé Carlos. Fala o título aqui, né? Os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Quando ele vem falando, ele fala a primeira palavra, servo, ele quer dizer escravo, né? Lembra-se que o servo, muitas vezes, nós temos que cuidar, querido, quando diz que a vida e a morte, ou nossa sequência está no poder da nossa língua, pastor César.
Então a nossa língua tem poder sobre todas as coisas. E nós temos que cuidar, muitas vezes nós falamos, nós temos, Senhor, eu sou teu servo. Lembra-se de uma coisa, servo, ele não tem opinião. Porque hoje, infelizmente, a igreja do século XXI, a igreja que vemos, a igreja moderna, ela acha que Deus veio aqui na terra fazer a vontade do ser humano. Então a nossa vontade é que predomina sobre todas as coisas. Nós oramos para que Deus faça a nossa vontade na nossa vida, não a vontade dele. Porque a vontade dele é recusar a si mesmo. E quando nós temos, Senhor, nós somos teu servo, quer dizer, nós não temos vontade. A nossa vontade é a tua vontade. Servo faz o que o Senhor manda. E Pedro vem tratando com o caráter da igreja, vem dizendo, vós servo, vós escravo, sede sujeitos com todo o temor aos senhores. Quer dizer, você está debaixo da autoridade do seu Senhor. O que indica que a igreja era de escravo, como uma classe formada, a grande parte da igreja primitiva. Quer dizer, ele vem falando sobre a função, ou hoje seria como funcionários. Que não seria tanto escravo, não somente os bons, os patrões bons, mas também o mal, quer dizer, o escravo cristão deve comportar-se como Cristo, seja ao patrão que é na fase boa ou não. Da mesma maneira, hoje em dia se implica a advertência do patrão com o empregado. Vamos lá, o que ele está falando? Olha só, tem muitas pessoas, pastor Carlos Leite e pastor César, que eles ainda botam a culpa no diabo, assim, ó, ele vai ler a Bíblia no horário de serviço. Aquele horário de serviço não é, ele como cristão, não é o horário dele ler a Bíblia. E o patrão ficou bravo, não. Veja bem, aquela hora não é sua. Aquela hora você vendeu alguém. Mas eu vendi por pouco. Aí já é um outro problema. Você ganha pouco, já é outro problema. É o preço que você vendeu aquela hora. Mas aquelas 8 horas, aquelas 6 horas, ou aquelas 5 horas, pertence a outra pessoa. Você está dando a outra pessoa, por um salário. Então aquela hora é para você cumprir segundo o que determina a sua função. Não é para você ler a Bíblia, não é para você orar, aí ele vai ler a Bíblia, o patrão vai falar com ele, ou o encarregado vai falar com ele, ele fica bravo de que foi o diabo. Não foi o diabo, você foi imprudente. E Pedro vem falando, ele está tratando isso. Caráter da igreja, olha, não seja imprudente. Por quê? Porque se você não ganhar ele pelas palavras, você vai ganhar ele pela sua posição. Perfeitamente. E hoje acontece muito também. Impressionante, pastor Zé Carlos. Nós aprendemos aqui com esse estudo, porque eu nunca ouvi isso que eu estou ouvindo agora. Quando uma pessoa ela é contratada, olha só a experiência do homem de Deus, o entendimento, a revelação. Discernimento. Que Deus dá, o discernimento. Quer dizer, quando eu estou desempregado, vamos dizer, e aí, poxa, eu preciso ganhar um dinheiro para pagar as contas, para suprir as necessidades da minha família. E aí eu pego as minhas 12 horas da minha vida e vendo. Não é isso? Para uma pessoa. Para uma pessoa que pode me pagar. Então, é injusto da minha parte e Deus não abençoa se eu desobedecer a esse patrão. Aí você pega aquelas 12 horas, você quer orar naquele horário, você quer ler a Bíblia. Por que não lê nas 12 horas que são suas, no seu horário de folga que você tem? Por que você não lê no seu 15 minutos de café? Por que você não lê no sua hora do almoço? Por que você vai ler na hora que não é sua? Sim. Aí você está provocando o quê? A ira, dando um mau exemplo. Porque nós temos que entender que Pedro, Paulo, os apóstolos, eles estavam tratando com a igreja, eles estão tratando com o caráter da igreja, ensinando o caráter para a igreja. Sim. Aí eles vêm tratando, então ele vem dizendo, querido, você vai sujeitar ao seu senhor, vai sujeitar aos seus patrão, vós servos, sujeite ao seu senhor, sendo eles bom ou sendo mal. Não vamos sujeitar porque ele é mal. Pedro disse, não. Pastor Zé Carlos, eu fiz muito quando eu tinha programa de rádio, eu ia nos empresários, para pegar apoio cultural, para poder, e na maioria das vezes me era negado um apoio cultural por causa, aí o patrão falava de um suposto crente que dava mau testemunho na empresa. Pois é. Um patrão desse, jamais ele ia na igreja daquele funcionário. Ele não entende, querido. Porque, pastor Zé Carlos, eu só vou fazer um detalhe aqui, até porque é incoerente, vamos raciocinar, é incoerente o empresário contratar o funcionário, pagar pela hora do funcionário para ele ler a Bíblia. É incoerente, ele está pagando por um trabalho. Você está vendendo a sua hora para uma função, para o exercício de uma tarefa. Ele quer produção. Então ele quer resposta, ele quer resultado. Né? Porque se o empresário, de repente, pelo bom testemunho, olha, ele é o melhor funcionário que eu tenho, é o cristão. Então ele chega na hora certa, ele é honesto, ele cumpre a função, ele faz além do que lhe é pedido. Ele é manso. Ou seja,
Obediente. Ele é obediente, ele realmente é um bom exemplo, ele passa a ter ele tem uma outra visibilidade. O patrão começa a olhar para ele, pera lá, esse rapaz aqui realmente ele é diferente. E aí onde brilha a luz de Cristo. Aí o patrão pode ser que ele desperte, o patrão associa, pelo bom exemplo. O patrão associa a palavra dele às suas atitudes. Às atitudes. Quer dizer, é um crente que não apenas fala, mas ele vive, ele cumpre Vamos fazer outra coisa no dia de hoje, outra coisa muito séria, que é um grande problema no dia de hoje. Telefone. Você, cristão, fica no telefone, fica no WhatsApp, fica conversando no seu horário de serviço. Querido, não é função, aquele horário para você estar ali. O Pedro vem dizendo assim, ó, vocês vão sujeitar, vocês vão ser exemplo. Vocês vão sujeitar, quer dizer, ele vem falando nesse versículo que a igreja é constituída de servos, ao qual devemos deveres de servo. A sujeição ao nosso senhorio, segundo o mundo, não está condicionada à benignidade ou à fé, mas a fé, a benignidade do servo. Você, veja bem, a sujeição ao nosso senhorio, segundo o mundo, não está condicionado à benignidade ou à fé do patrão, mas a fé e a benignidade do servo. Não é porque o seu patrão é bom, não. E Pedro vem tratando isso. Então ele vem tratando, quer dizer, hoje é muito comum, né? Está falando no celular, aí vem, ou eu peguei a Bíblia, porque aí vem a Bíblia e vem dizer que é o diabo. Não foi o diabo. O patrão está endemoniado. Foi imprudência sua. Você não foi prudente. Aí você não. Aí vem dizer que o diabo está perseguindo. Não é o diabo que lhe perseguiu. Você deixou uma brecha. Você foi imprudente. Aquele horário não é horário para isso. E Deus não vai requerer de você isso, porque lembre-se de uma coisa, nós temos que lembrar, pastor Carlos Leite e pastor César, que todos nós, independente, é só o pastor que vai dar conta no céu. Não, é todos nós. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, seja do bispo a ser bispo, papa, não sei o que eles vão inventar aí, porque estou inventando, de vez em quando inventa uma coisa para ser maior, né? Há uma necessidade de ser maior, inventa. Patriarca. Seja patriarca, seja, enfim, seja lá já não dá mais, o que acha ser maior, ou o menor, do maior ao menor, todos vão estar. Você que é cristão, é só crente, só frequenta o banco. Você acha aí, porque Deus não tem isso, Jesus não fez isso, mas você acha que Deus te chamou para esquentar a cadeira. Meu ministério é esquentar a cadeira da igreja. Deus não te chamou para isso, não é verdade? Então você botou isso na sua cabeça, crê que é isso. Você vai se apresentar diante de Deus e prestar conta dos seus atos. Na empresa, em tudo, querido. Em tudo nós estamos fazendo. A nossa vida, nós fomos chamados para a diferença. Querido, você vê, cara, quando você pensa, vamos lá, quando você pensa, pastor César, num povo que cumpre horário, um povo fiel ao horário, em quem você pensa? Uma nação que é fiel ao horário. Britânico, né? Inglês. Por isso aquele relógio. É o inglês, é fiel ao horário, ele cumpre o horário, ele tem essa característica dele, a característica daquele povo. Quando você eu sempre ouvi falar isso, pastor. quando você pensa no na oração. Não, é a característica dele. Ele diz assim, horário britânico. Isso. Horário britânico. Por quê? Porque é a característica do povo. Quando você pensa num povo, pastor Carlete, paciente, um povo que tem paciência, que você vê que ele é calmo, paciente, você pensa em quem? Calmo, paciente. No oriental, não é isso? No japonês, no oriental. O povo, né? A gente pensa no povo. É a característica daquele povo. A característica dele. E quando você pensa. Porque nós temos que saber de uma coisa. Nós somos uma nação. Nós somos um povo. Nós somos cidadão celestial. Nós temos a nossa característica. E qual é a característica? É a obediência. Essa tem que ser a característica do povo cristão. Tremendo. A submissão, a obediência, Tremendo. o cumprimento da lei. Essa é a característica. Quando você vai ver, como você diz ao horário britânico, você vai dizer, olha, povo submisso, povo que não incomoda, povo que dá exemplo. Onde? É o povo do céu. É isso que Jesus espera de nós. Deuteronômio, eu vejo muitas pessoas nesse mundo secular, nesse mundo de capitalista, dizendo assim, não, eu tenho que correr atrás. Mas em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, o pastor Zé Carlos diz que quando eu tenho obediência, a bênção corre atrás de mim. Não, Jesus falou isso. Jesus vai falar isso, mas eu vou falar isso logo após o intervalo. Nós estamos chegando ao intervalo, vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo?
Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Olha só, pastor, isso que você está falando, Jesus fala. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas. Porque o que nós estamos atrás, às vezes, é das coisas. Das coisas. Não é? Você busca o reino de Deus e a justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, vai ser acrescentada todas as coisas, porque o seu salário é coisas, não é? São coisas que ficam aqui. As coisas, porque quando Deus criou, veja bem, hoje, infelizmente, a função do diabo, o que é a função do diabo? A função do diabo é descredibilizar a palavra de Deus. Ele fica brabo com você estudar, por isso que ele pega no meio do programa a palavra rema, chega um, chega outro, para você não prestar atenção, para você não ouvir, você não saber o que acontece. A função do diabo é descredibilizar a palavra de Deus, desde o princípio. Quando Deus criou o homem e disse: o homem criou a imagem e a semelhança. Semelhança quer dizer, domine ele vai ter domínio sobre todas as coisas. A Bíblia diz, a imagem e semelhança. A imagem é parecida com Deus, semelhança é domínio. Domine ele sobre todas as coisas. Aí o homem peca. O que Satanás faz? Faz que o homem não tenha valor e o valor tem as coisas. Hoje, infelizmente, pastor César, o valor que nós temos é o valor das coisas. Perfeitamente. E o ser humano anda correndo atrás das coisas. Não ameis o mundo nem as coisas que nele há. As pessoas, A palavra de quer Deus, dizer que as pessoas, né? elas... É a inversão de valores. Elas ligam, você está bem, com ter as coisas. Conter as coisas. As coisas tornaram-se importantes. Não é ser Não é ter. mais o ser humano que tornou-se importante. Importante é as coisas. Né? Vamos lá, a pessoa pega um carro, compra um carro, e Deus abençoe, ele diz assim, o carro pertence ao Senhor, ou a serviço do Senhor. Eu estou falando sobre a posição que você toma como servo. Aí você diz que aquele carro pertence ao Senhor. Mas você não leva o irmãozinho porque você já é o seu carro. Você não vai. Quer dizer, como pertence. Lembra o que Jesus fazia? Se chover, você não vai com ele na igreja para não chover, porque tem que lavar. Ô pastor Zé Carlos, teve uma certa ocasião que eu estava passando um momento de prova e eu estava andando de zica aqui em Itajaí, para cima e para baixo. Aí teve um irmão, um cantor, né? Um cantor famoso, que ele chegou, ele me viu, ele me conheceu, ele me viu, ele disse assim, tadinho dele, tadinho. Imagina Jesus. Tá caidinho. Pois é, isso. Pecado. E eu cheio do Espírito Santo, perseverando, aquela ziquinha que eu tinha, que o irmão José me deu, ela voava aqui em Itajaí. ela era turbinada e o rapaz... Ô pastor Carlos Leite, dois apóstolos foram falar com Jesus. Senhor, nós queremos ir na tua casa. Jesus olhou para ele e disse, olha, as raposas têm os seus covis. Tremendo. As aves do céu, ela tem o seu ninho. Mas eu não tenho nem onde reclinar na sua cabeça, não tenho morada, eu não tenho onde ir, eu não tenho nem lugar para dormir. Esse, meu Deus, está em pecado. Fala no sentido original do que ele falou. Interessante, no né? sentido popular disso aí. Está dizendo assim, que o cãozinho tem o seu lugar na raposa, ela tem um lugar, ela tem um covil, tem um lugar, tem a casa deles para ir. O passarinho tem a casa para ir. Mas eu não tenho casa. Eu não tenho casa, eu não tenho nada. Eu não tenho uma cama para dormir, não é minha. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada nesse mundo. Quer dizer, e ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Criador. Ele era o dono de toda a riqueza deste mundo. Mas ele se dispôs de si mesmo. Por quê? Porque as coisas não tinham importância para ele. O importante era o ser humano e não as coisas. As coisas eram uma consequência. Eu não estou dizendo que você não vai ter as coisas. As coisas, você vai ter as coisas. Para quê? Para que elas sejam usadas para engrandecer o reino. Para isso que Deus te dá as coisas. É tão forte isso que o senhor está falando, pastor Zé Carlos, que assim, isso é experiência. O senhor é maduro, o pastor Carlos Leite também. Né? Nós somos de uma época, de uma geração, que quando a gente ia trabalhar, não podia nem se atender o telefone quando alguém ligava na empresa. Tinha que deixar recado. Deixa recado que depois se dá para ele. Depois você, fora do seu horário de trabalho, você respondia. Né? Imagina carregar um celular. Isso aí não tem lógica. Né? E dentro dessa palavra que o Espírito Santo está nos tratando, nós precisamos entender e precisamos deixar claro isso, que o Senhor ele está tratando hoje com uma igreja que tem uma visão, como o senhor falou, essa igreja moderna ela tem a visão de que o Senhor é o mordomo.
E não o Senhor. Porque foi ensinado isso para ele. Tá entendendo? É porque é o seguinte, ô César, ele vem aqui na igreja. Se não pregar o que ele quer, Pois é. eu vou ali na esquina, porque aquilo ali prega o que eu quero ouvir. Ah, bom. Entendeu? Aquilo ali fala o que eu quero ouvir. Não importa que vai para o inferno. Não, ele não importa não ter como esse Deus. Ele procura o que hoje? Ele procura ser pastoreado pela internet. Não conhece a vida do pastor. Não conhece, entendeu? Ele quer, eu vi alguns cidadãos que a gente, como você tem um conhecimento, você se apavora com aquilo. São cidadãos que pegam um caderno e você manda um WhatsApp para ele escreve teu nome e vai orar por você e ele tem uma profecia para você. Ele tem uma profecia para você. Quer dizer, muitas pessoas querem ouvir Deus falar e não querem entender. Quando a Bíblia diz que a Bíblia, e são vários homens aí, que se você não crê, é difícil a gente falar com quem não crê, né? A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Leia, ouça a palavra dele através da Bíblia. Sim. Não estou dizendo que não vai um homem para falar com você, não estou dizendo isso, não estou dizendo que não tem. Mas você não precisa ir atrás. Quando Deus quer falar com você, Deus pega a pessoa, manda na tua casa, manda onde você está e lá ela vai entregar. Eu tenho um recado de Deus para você. Encontra você se encontra no elevador, você vai na padaria, ele te encontra na padaria. Eu falasse tudo agora. E tem que testificar com o teu espírito. Eu nunca ouvi Deus falar comigo na hora que eu quis. Não, Deus fala na hora que ele quer. Foi sempre numa hora Que ele quis. que eu não estava querendo ouvir aquilo, ele falou. E essa palavra, essa experiência que o homem de Deus tem, é a verdade, meu irmão e meu amigo. Deus não fala na hora que você quer ouvir. Não, pior não é isso. Na hora que ele quer falar. Pior não é isso. Pior que ele vai, aí não ouviu o que quer, diz, não foi Deus não, aquilo é demônio. Porque não falou o que ele quer, porque ele quer que Deus fale o que ele quer. É encomendado, então. Ele quer que Deus fale o que ele quer, não é assim. Foi na contramão. Não é assim, a coisa não funciona assim, querido. Você quer ver Deus falar, é através da sua palavra. Paulo diz, não é eu que falo aqui. É o Espírito Santo que fala pela minha vida. E aqui é Pedro falando e o Espírito Santo ensinando a igreja. Lembra-se que Pedro, ele recebeu do mestre. E ele ouviu o mestre dizer, olha, eu rogarei, eu não vos deixarei órfão, vocês não se preocupem, vocês vão ficar órfãos. Lá em João capítulo 14, Pedro estava junto, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro paracleto, quer dizer, outro ajudador, uma versão diz outra advogada, essa palavra no original quer dizer paracleto, alguém pronto para lhe ajudar. O Espírito Santo é alguém pronto para lhe ajudar. E ele vos ensinará tudo o que eu tenho ordenado. E Jesus também continua essa palavra, muitas coisas vocês não entendem agora, mas depois vocês vão entender. Porque eles estavam com a mente cauterizada. A partir do momento que eles foram revestidos. Quando é que você é revestido? Quando você põe uma roupa sobre você. E foram revestidos do Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder. Eles começaram a entender. E agora eles têm a obrigação de ensinar a igreja. Então o primeiro passo na igreja é uma igreja obediente. Para ser igreja precisa ser... Não existe igreja desobediente. A igreja que desobedece a palavra. Eu já falei aqui sobre leis, que Deus trabalha sobre a lei. Deus trabalha sobre o princípio. Quando você não está na lei, você está fora da lei. E quando você anda fora da lei, você está sujeito às penas da lei. Exatamente. Que hoje pode ser multa, chega até a prisão. A pena da lei. Então, você vai descumprindo, você vai... Aí quem é que vai atrás? Quem que é legalista também? É o inimigo. Lembra-se que o inimigo está procurando o quê? Uma brecha. Uma ruptura na lei, para que ele possa atingir. Tem gente apanhando o pastor Carlos Leite com um pau que ele colocou na mão do inimigo. Certo. E está reclamando para Deus que está apanhando. Ele está apanhando com o quê? Com um pau que ele colocou na mão de Satanás. Ele próprio deu uma ferramenta. Deu uma ferramenta. E dentro disso que o senhor está falando, a palavra de Deus em Hebreus 1, pastor, ela fala assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, pela palavra. É pela palavra, é por Jesus. Então, é por isso que hoje há uma grande dificuldade. É o que o senhor falou. A obra de Satanás qual é? É simplesmente desacreditar a Bíblia, trazer dúvida, trazer questionamentos. Vê lá em Efésios capítulo 6 e versículo 5. Quer dizer, nós estamos... veja bem, o programa Palavra Rema é isso. Nós vamos estudar. Nós estamos passando o programa hoje todinho estudando um versículo. Eu espero que seja bênção para você. Efésios 6 e 5. Está aqui. O que Paulo fala aí? Efésios 6,5, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ó. Veja bem. Como a Cristo. Pedro e Paulo estão falando a mesma coisa. Paulo em Efésios fala a mesma coisa. Você está sujeito ao seu... na carne. Aqui, outra coisa importante. Você vai respeitar ele como você respeitaria Cristo. Como você... Veja bem, Paulo ainda vai mais fundo. Você tem que respeitar ele como você respeita a Cristo. São Paulo, pastor Carlos. Versículo 6, ó. Versículo 6 conclui muito bem, né?
não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Pastor Carlos, obrigado, pastor Carlos. Estamos chegando ao final. Amanhã voltamos nesse assunto. Oh, meu Deus do céu, que pena. Amém? Ela que acabou. Pastor Não tem César, problema. esteja orando por nós e agradecendo a você, pastor. Amém, glória a Deus. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, nós te damos glória, te rendemos louvores, te damos graças por mais uma oportunidade, por estarmos juntos, Senhor, aprendendo do teu Espírito. Fala mais conosco, Senhor. Ajuda-nos, dá discernimento, dá-nos inteligência, sabedoria, meu Pai espiritual, e toca, visita esse coração com a tua glória. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, com o programa Palavra Rema. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Até amanhã.